comentar com vocês nesse vídeo sobre a vitória do São Paulo contra a equipe do Goiás nessa noite fria aqui em São Paulo por 2-0 lá no Morumbi. Era para ser mais, né? O São Paulo, de certa forma, no segundo tempo, quando tem um domínio total da partida, não consegue furar o bloqueio defensivo da equipe goiana, em função, sobretudo, da dificuldade mesmo de fazer infiltração. O São Paulo está precisando de um jogador que consiga ter ali uma criatividade maior naquela situação, né, em que o adversário se fecha completamente ali no seu campo de defesa. Curiosamente, o São Paulo, em alguns momentos, conseguiu trabalhar com muita gente ali na intermediária, né, imediatamente ali à frente do balão do meio de campo, sem chegar necessariamente, sem ficar colocando muita gente necessariamente ali à frente da área. Isso pode ter sido em função de que o São Paulo temia por um contragolpe do Goiás, né? Isso também acontecia em virtude de que o São Paulo desejava tirar um pouco mais os jogadores da equipe goiana ali de dentro da área, né? O Goiás não caía nessa armadilha, né? Porque o Goiás estava muito contente ali em perder de pouco, perder de 1-0, pelo que a gente viu. A equipe não queria jogar, a equipe apenas não queria levar gols, né? A equipe esmeraldina. Então, o São Paulo tinha todo o campo, né? Tinha toda a bola à sua disposição, tinha o domínio do jogo, enfim, precisava fazer mais gols, não conseguia fazer mais gols, porque faltava criatividade ao meio de campo do São Paulo. Isso depois de um primeiro tempo em que o São Paulo também foi superior à equipe do Goiás, né? Mas acho que o jogo ele acaba ganhando controles importantes para o tricolor no segundo tempo, quando o time do São Paulo tem um a mais, né? O Superdia faz uma alteração correta, o São Paulo com um a mais, não precisava ter ali os dois volantes, né? E coloca o Eric. O time do São Paulo tem mais opção ali à frente da área. Contudo, havia um problema. Pelo setor esquerdo, a gente tinha o Wellington jogando muita bola hoje, mais um Ferreirinha jogando muito pouco, né? Muito mal. Ferreirinha, em várias situações que precisava gerar profundidade, não ia para o fundo do campo. Não consigo entender esses jogadores de velocidade. Quando podem, não vão ao fundo do campo, né? Ele alternava com o Wellington ali, às vezes um ia para o fundo do campo, outro fazia o facão, mas eu acho que o Wellington hoje jogou bem. O Ferreira não teve uma noite muito boa, não. Do outro lado, o Eric, que entrou, ele foi importante até conectar outras ações ali para a equipe do São Paulo, mas também faltou profundidade ali para o setor direito do São Paulo. Falta profundidade. Ali, no caso, não havia como se associar com o lateral, porque o Rafinha é um lateral defensivo, né? Claramente que depois entra o Igor Vinícius, mas infelizmente depois da lesão, o Igor Vinícius, parece que esqueceu de jogar bola, não consegue mais jogar absolutamente nada. Acho que o destaque importante do São Paulo nesse jogo, além do Wellington, foi o Luiz Gustavo, né? Parecia ser um dos mais lúcidos, né? Como o São Paulo tinha muita dificuldade para abrir a defesa esmeraldina, o São Paulo precisava fazer algo diferente. Não tinha um jogador que conseguisse fazer essa infiltração, né? O Lucas teve momentos bons da partida, outros momentos mais complicados, né? Outros momentos aqui não conseguiu jogar, também não conseguiu ser o Lucas de outros momentos. E tivemos também no Luciano, a respeito de ter feito o primeiro gol, a gente teve no Luciano um jogador que mais reclamava do que jogava, né? Um jogador que às vezes se perdia no posicionamento, né? Não sabia qual local especificamente do campo para ocupar. Tanto é que o local onde ele deveria estar, muitas vezes quem a gente via ali era o Lucas, né? Fazendo o trabalho de armador em vários momentos, né? Em outros momentos a gente tinha o Luiz Gustavo chegando um pouco mais à frente e preenchia também aquele setor ali, ocupava ali o setor do Luciano. Às vezes a gente tinha o Rafinha também fazendo esse trabalho, e o Luciano, já que estava nesse caso, ele caía para o setor esquerdo, aí batia a cabeça com o Eric, né? Às vezes ele caía para o setor direito, batia a cabeça com o Eric, caía para o setor esquerdo, batia a cabeça também com o Ferreira ou com o Wellington. Enfim, o Luciano hoje sem posicionamento, né? Dentro de campo, né? E evidentemente que como essas coisas não estavam legais para o São Paulo, era necessário que o tricolor fizesse algo diferente. Quem fez foi o Luiz Gustavo, né? Fazendo um arremate potente de fora da área e conseguiu acertar a trave. No rebote, a equipe do Goiás estava completamente ali desguarnecida. Por quê? Porque o Goiás, né, estava totalmente ali pronto para evitar que o São Paulo entrasse na sua área, né? Então, quando o São Paulo estava um pouco mais atrás, o que o Goiás fazia? Ele tirava todos os seus jogadores ali um pouco ali dentro da área, né? Ficava um tanto quanto desatento também, mas ficava esperando, né? Qual era a expectativa do jogador defensivo ali, dos defensores do Goiás naquele caso? Era esperar que o São Paulo saísse ali do balão do meio de campo e levasse todos os seus jogadores ali para perto da área, para que o Goiás marcasse novamente. Essa era a expectativa do jogador do Goiás. Quando uma equipe está jogando contra outra que se fecha muito bem, é necessário fazer algo diferente. Foi justamente o que fez o Luiz Gustavo. O arremate de fora da área gera a bola na trave. Então, no rebote, como os jogadores do Goiás estavam todos eles ali na expectativa, né?
todos eles ali tomados por essa expectativa de que o São Paulo viria um pouco mais para frente, eles iriam ao encontro do São Paulo para marcar, né, ou esperariam evidentemente o São Paulo para marcar, né, para fechar os espaços, para não deixar o São Paulo gerar alguma infiltração. Então os jogadores ficaram desatentos. Essa bola volta, então ficou tranquilo para o Calleri, que é um jogador atento, e ele precisa ser atento porque ele é um camisa 9, né? Acabou fazendo o segundo gol, que deu uma certa tranquilidade. Ali no final tivemos também o André perdendo uma chance impressionante, passou um pouco ali da bola, né? E perdeu ali um gol, né? Um gol praticamente quase feito ali. Seria também mais um gol importante para o São Paulo, um 3-0, que na minha opinião faria muito mais justiça ao placar. São Paulo, portanto, teve momentos, né, na partida em que chegou a irritar o seu torcedor na arquibancada, né? Porque era bola para lá, para trás, bola para o lado, para outro lado, tal. O que parecia ser uma grande paciência e um controle total do jogo, a meu ver, parecia uma incapacidade mesmo de gerar essa infiltração ali na defesa do Goiás. Parecia um time pouco criativo, na verdade, né? Então, o São Paulo conseguiu, portanto, com um jogador muito lúcido, fazer a diferença no arremate e depois o gol, né? Bem, acho que também o que contou para que o São Paulo não fizesse uma partida espetacular foi o fato de que o próprio adversário também não jogou, não conseguiu jogar, enfim, estava no Morumbi apenas para evitar que o São Paulo jogasse, né? Essa equipe do Zanardi não tem sido assim na Série B, mas nessa partida contra a equipe do São Paulo foi assim que se comportou. Não queria jogar, não queria jogo, não queria que as coisas acontecessem, queria apenas que o tempo passasse. Isso também, de certa forma, ditou um pouco o próprio comportamento do São Paulo. Sabe o que irritava no São Paulo? Era o fato de que os jogadores não pareciam querer fazer alguma coisa a mais, pareciam estar muito acomodados. Como havia uma grande correlação de forças favoráveis ao São Paulo na partida, os jogadores parece que se sentaram nessa situação, né? E aí estava tudo muito bem. Este é o perigo, né, para a equipe em algumas partidas, né? Então irritava um pouco, né? Porque o São Paulo poderia, numa bola bandida ali, perder, tomar um gol de empate, né? Então foi isso, particularmente, que na minha opinião, que foi um pouco irritante na equipe do São Paulo. Tivemos uma equipe que teve dificuldade para jogar, por vários aspectos, em função de que o adversário também não queria jogar, em função de que faltou criatividade no meio de campo, em função de que alguns dos seus jogadores não mandaram muito bem. Hoje, né, jogador, por exemplo, como o Ferreira, precisa jogar sempre muito bem. O Lucas também, né? Hoje isso não aconteceu no caso do Ferreira, e o Lucas teve seus momentos bons e ruins, tá? Mas no fim das contas, o Tricolor conseguiu a vitória por 2-0, foi importante, leva uma grande vantagem ali para a Goiânia, e acho que essa classificação já está encaminhada para a próxima fase da Copa do Brasil. O que importa para o Tricolor, quando não consegue fazer uma grande partida, é conseguir o resultado, gente. São Paulo precisa conseguir resultado. E eu ainda acredito, tá? Ainda acredito que o Tricolor possa conseguir, sim, um título importante, um título grande nessa temporada. Precisa acontecer em função de que a torcida do Tricolor merece, né? A torcida do Tricolor, a comissão técnica merece, e também acho que, enfim, a comunidade são paulina no geral merece. Se a gente pudesse excluir os dirigentes daí, né, tudo bem, mas não dá, né? Então eles também fazem parte da comunidade. O fato é que a comunidade tricolor merece um título importante, e eu ainda estou acreditando nisso. A gente olha para a equipe, para o jogo de hoje, a gente fala assim, poxa, esse time não vai conseguir muita coisa não. A gente olha para o Brasileirão, vê a equipe lá com dificuldade em alguns jogos, tal. Enfim, a gente olha para o São Paulo hoje, a gente fala, não, essa equipe não vai, não. Eu acredito que pode ir sim, tá? Eu acredito que essa equipe pode ir sim para algum lugar. Eu acredito que essa equipe ainda pode sim conquistar um título importante nessa temporada. Eu ainda estou acreditando, tá? Dentre outras coisas, porque tem muita gente com desajuste aí. E acho que o São Paulo precisa sim de um ou outro, de alguns jogadores ali para reforçar o seu elenco, né? Pode ser que eles não cheguem na quantidade certa, mas, por exemplo, um Luiz Antônio pode ajudar demais a mudar, né, favoravelmente esse time do São Paulo. Um ou dois reforços aí, acho que eles vão chegar, né? E acho que esse São Paulo pode sim se ajustar. O São Paulo tem um bom técnico aí, né? Tem um bom técnico, enfim, tem alguns reforços aí que vão chegar, evidentemente. Tem a massa torcedora do São Paulo que está, assim, sempre apoiando, né? Sempre lutando no Morumbi, sempre fazendo a sua parte, e acho que o São Paulo tem condições sim de ganhar um título importante nessa temporada. Eu estou acreditando nisso. A gente olha pro time, a gente tem dificuldade para acreditar nisso, né? Que o time pode conseguir um título. Eu consigo acreditar que o São Paulo pode conseguir um título importante ainda nessa temporada. E esse tipo de jogo é importante por quê? Portanto, para finalizar, porque quando o time não é brilhante, o time consegue vencer. É isto o que importa. Que seja assim no Brasileirão. Quando não conseguir jogar muito bem, que pelo menos consiga fazer ali um resultado de vitória. Tá bom, gente? É isso.